Prezados amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando aí pela primeira vez, agradeço a presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Trazendo para vocês aqui 4 moedas de cupro-níquel, moedas de 100 réis, do Almirante Tamandaré, 200 réis da Maquininha, em homenagem ao Barão de Mauá, 300 réis da Lira, em homenagem ao Carlos Gomes, e 400 réis da Lâmpada, em homenagem ao Oswaldo Cruz. Não sei se vocês perceberam, mas a forma que eu girei essa moeda, veja bem, eu não girei assim de ponta cabeça, eu girei assim, ó, na horizontal. Então veja bem, essas moedas, nenhuma delas são reverso invertido. Eu trouxe as 4 moedas juntas, que não adianta eu fazer o vídeo de uma e não explicar sobre as outras 3. Então todas essas moedas foram cunhadas, tá, com reverso medalha. Isso não quer dizer que a moeda é uma medalha, é uma moeda. Medalha não tem valor, assim, de face. Uma aqui, ó, 100 réis, 200 réis, 300 réis e 400 réis. Então são moedas, tá? Essas moedas foram cunhadas, todas elas, 1936, 1937 e 1938. Todas as moedas cunhadas nesse período, até aquelas de 1935 também, teve algumas de 35, só que né, de bronze e alumínio, teve de prata, né? Então essas moedas, e aquelas de 1932, da série Vicentinas, também todas elas cunhadas no padrão medalha, certo? A partir de 1938, final de 38, com aquelas moedinhas de 100, 200, 300, 400 do Getúlio, voltaram a ser cunhadas no padrão moeda novamente até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E as moedas também lá do Império, de cobre, né, que as moedas de cobre, todas elas, X réis, 20 réis, 40 réis, entendeu? Essas moedas também eram do padrão medalha. Então tem gente, tem a moeda reverso invertido, quanto vale? Gente, antes de saber, de querer vender uma moeda, tem a obrigação de pelo menos conhecer a moeda, se realmente ela é reverso invertido, se é reverso horizontal. Então eu vou estar passando aqui a quantidade de tiragem e os valores dessas 4 moedas. E tem moedas aqui reverso horizontal, tem uma moeda que também ela teve reverso horizontal invertido, só que para ela ser reverso invertido, essa moeda aqui, veja bem, se você quiser girar igual a moeda do real de ponta cabeça, tem que estar alinhado, né? Tem que estar de cabeça para cima normal. Se você for girar, que é assim, ó, essa aqui é moeda, ela foi cunhada no padrão medalha, reverso medalha, então tá normal. Se você girar ela de ponta cabeça e a cabeça está certa, por isso que muita gente acaba se enrolando. Se você não sabe conhecer sobre numismática, você acaba deixando escapar uma moeda, de repente que está na tua mão, ela é reverso invertida, e você pensa que ela é normal, por causa que as moedas do real são padrão moeda, e você acaba perdendo, tá bom? Então, vou mostrar no catálogo os valores dessas moedas. Queria apenas contar com like, com o joinha de cada um de vocês, todo mundo assistiu o vídeo até o final, mesmo que eu sei que a vida é corrida, mas, poxa, bota o celular no cantinho, vai fazendo suas coisas, o pessoal que tá fazendo uma comida, lavando uma louça, pregando alguma coisa, fazendo alguma coisa, bota para rodar o vídeo até o final, dá essa força pro amigo, compartilha também com o máximo de pessoas, espalha essa corrente do conhecimento, essa corrente do bem, tá? E vamos aprender mais sobre numismática. Então, moeda da Âncora, né? Do Almirante Tamandaré, da Maquininha, ou Locomotiva, ou Litorina. Cada lugar chama do Barão de Mauá. Cada lugar dá um nome. A gente chama moedinha do trem, né? Moeda da Lira, muitos chamam da harpa, né? Do Carlos Gomes. E a moeda da Lâmpada, do gênio, né? Oswaldo Cruz, tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar os valores uma por uma. Então, começando aqui, moedinha, nomenclatura, para você já entender sobre a moeda. Cupro-níquel, ó. Reverso medalha, aqui ó, reverso medalha, bordo liso, tamandaré, gravador Calmon Barreto, tudo direitinho, ó. Tudo sobre a moeda. Walter Toledo do outro lado, e aqui ó, tiragem e os valores. Todas elas valem média R$5 em BC, 10 soberba, 35 para flor de cunho. E a reverso horizontal vale BC 50, 140 MBC,
360 uma soberba, R$800 uma flor de cunho. R$200, Barão de Mauá também tá, nomenclatura, tudo direitinho. Tiragem, os valores, tudo 5, 15, 30. E tem a reversa horizontal de 1936, 50 BC, 160 MBC e soberba 400 de não foi encontrado flor de cunho. Aí vimos aqui para a moeda, R$300 da lira. Carlos Gomes, ó. Todos os detalhes. O gravador que já muda, Leopoldo Alves Campos. E aqui, essa teve reverso horizontal e reverso invertido, de 36, ó. A reversa invertida só foi achado BC e MBC, não foi achado soberba. MBC R$500. Horizontal, também não foi achado, nenhuma delas achado flor de cunho. Tá? E agora a moedinha de R$400 do Oswaldo Cruz. Vê a nomenclatura, todas elas, ó, reverso, medalha, bordo liso, Oswaldo Cruz, gravador Comum Barreto, tudo sobre a moeda, tiragem e os valores, tudo. Aqui no Rio de Janeiro, essas moedas estão valendo R$10. MBC, tudo aqui R$10 essas moedas aqui. Tá? Aqui tá 5. Catálogo de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro são R$10 essas moedinhas aqui, geralmente. Lembrando que essas minhas moedinhas aqui, todas elas estão no estado aqui MBC. Aqui, ó. Tá no estado MBC. Tá? Entre MBC quase chegando a soberba. Mas, tá vendo essa aqui, ó. Olha essa moeda aqui. Da lâmpada. Perfeita, né? Só que tem pessoas que trazem moeda desse jeito aqui, ó. Ó. A moeda já tá bem sucateada, tá? Então essas moedas aqui praticamente não tá fora da classificação de valores de venda. Então tem que ser pelo menos nesses níveis aqui, ó. Certo? Então, pessoal, tá aí as 4 moedas para tirar dúvida com os valores. Obrigado a todos aí pela atenção. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e aguardo todos junto comigo aí no próximo vídeo, pessoal. 100, 200, 300 e R$400.